Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 12 de janeiro, terça-feira da primeira semana do Tempo Comum, e eu espero que a liturgia da missa de hoje seja um consolo e uma ajuda para você e para mim hoje. A primeira leitura é da carta aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 5 ao 12. E aqui o autor da carta aos Hebreus diz, que não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse, ele cita o Salmo 8. O que é o homem para dele te lembrares, o filho do homem para com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Aqui o Salmo 8 está sendo interpretado de que este homem, esta criação, esta criatura por excelência que Deus fez, que é o homem, mas há um homem por excelência, Cristo, que é Deus feito homem, ele assumiu em tudo a nossa humanidade. E por isso Deus colocou debaixo dos seus pés todo o poder, toda a autoridade, tudo. Mas de alguma maneira está falando do homem. O homem na criação, Deus fez por excelência para ser esta imagem de Deus. Dominar, ser senhor da criação. E o homem, querendo ser Deus, acabou sendo submetido, ficando submetido à criação, porque agora ele busca a vida nas coisas, nos prazeres, nas vontades, quando ele deveria ser senhor dessas realidades. Dominar, Deus, quando criou tudo, submeteu. Ou seja, o homem tinha um poder de submeter a si a criação, não para explorar, como diz o Papa Francisco, na Laudato Si, não é para explorar a criação de uma maneira egoísta, avarenta, econômica, não, mas submeter a nossa criação, as nossas paixões, as nossas vontades, esta nossa ânsia de buscar a vida fora de Deus, querer se realizar sem Deus, querer ser Deus de si mesmo, submeter esta nossa criação, esta nossa humanidade que sem Deus vira uma força incontrolável, descontrolada, e vira escravo de tantas coisas, vira escravo de tantas idolatrias. Aqui coloca, fazendo a interpretação do Salmo 8, que Deus submeteu tudo debaixo dos seus pés. Interpretando o Salmo 8. Está falando da humanidade de Cristo, mas esta é a nossa vocação. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Porém, diz a carta, atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe seja submisso. Porque parece, que se Cristo é o Senhor, domina tudo, todos os poderes estão submetidos a Ele, como é que o mal floresce no mundo? Como é que parece que os poderes, essas forças que às vezes escravizam o homem, submetem o homem às suas paixões, às suas vontades, e se Ele deu a nós este poder, com a sua morte e ressurreição, pelo batismo no Deus, seu Espírito, como é que não vemos essa submissão de toda a criação a nós? Porque primeiro precisamos acreditar, aderir a Jesus, estar em comunhão com Ele, ser um com Ele. É uma questão de comunhão. Não é algo que a gente possa dizer, olha, como ainda as coisas não estão submetidas a Cristo, então ele ainda não tem poder. Ainda haverá uma segunda, e ele ainda está lutando com o demônio para ver se ganha, para ver se... Não. Porém, essa submissão, ele tem a vitória. Ele é como se ele dissesse a você e a mim, você quer? Eu te dou a vitória sobre as tuas paixões. A única coisa que eu quero é que você me siga. Tome a sua cruz, escute a minha palavra, viva segundo... Esteja ligado a mim,
eu sou a videira, você é o ramo, esteja ligado a mim. E você verá que pouco a pouco, como os santos experimentaram que esta força de Deus nele, eles submetiam à criação, suas paixões, vontades, veleidades, desejos. Espero que nós de verdade vejamos esse poder de Deus atuando em nós. Porém, ele diz, não? Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e de honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para que todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles, à consumação por meio de sofrimentos. Que no fundo, aquilo que aconteceu com Jesus é aquilo ao qual somos destinados por meio da cruz, por meio de certos sofrimentos, das nossas mortificações, conseguir de verdade matar em mim a morte, a escravidão que eu tenho das minhas paixões, para que essa força de Deus atue em mim. Se Deus submeteu o seu Filho, fez isto com ele, todos nós que queremos ser de Cristo, temos que trilhar o mesmo caminho. Acabar entrando no mistério da cruz, que eu tenho falado tantas vezes, alguns talvez não me compreendem ou não compreendem a profundidade do mistério da cruz, que falará São Paulo na primeira carta aos Coríntios, não vou agora entrar no mérito, mas este mistério da cruz, a cruz redimensiona, mata em mim a morte. Preciso submeter por meio de sofrimentos, não é domar, mas para entender. Não há como domar os nossos impulsos sem mortificá-los, sem submetê-los à vontade de outro, ao projeto de outro, ao espírito de outro, ao desejo de outro, que é Deus, para que nós de verdade sejamos senhores de toda a criação. E como Cristo, tenhamos tudo debaixo de nossos pés. Por isso que Paulo vai dizer numa carta que nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então, de alguma maneira, participamos desse senhorio de Cristo para ter tudo submetido a nós, todas as nossas paixões, desejos, vontades. Por isto, o segredo é acreditar. Porque o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28. Diz que Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum em dia de sábado. E ele ensinava, e todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Havia uma diferença. Não? Estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Este homem gritou, não, o espírito mau que estava nesse homem. Que queres de nós, Jesus Nazareno, viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o santo de Deus. E Jesus intimou, cala-te e sai dele. Não deixou que o demônio mais falasse, mandou que saísse. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isto? O ensinamento novo dado com autoridade. Fala do ensinamento. Não falam tanto daquilo que eles acabaram de ver, deste sinal, deste milagre, não falam, mas falam, Jesus tem um ensinamento, uma palavra, a força da sua palavra tem tamanha autoridade, não é como o ensinamento dos fariseus. O que ensinavam os fariseus? Viver do esforço da lei, do cumprir, dos ritos, de ter que fazer, tenho que, e fazer um monte de ritos, achando que eu me auto-justifico, me auto-purifico pelo cumprimento da lei. E aqui Jesus tem um ensinamento com autoridade. A autoridade de Jesus não esmaga. Jesus vai dizer um pouquinho que os fariseus, mestres da lei, com o seu ensinamento, com as suas tradições, colocam um peso sobre os ombros do povo que nem com um dedinho eles ajudam a carregar este peso, este fardo da lei, que parece pesado, tremendamente duro. Jesus tem um ensinamento que tem autoridade, mas que não esmaga, que ele liberta, que salva. Por isso parece que os mandamentos de Jesus
parecem que são algo terrível, um peso maior do que dava os fariseus. Não? Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Nossa, Jesus complicou, não. Ele está querendo colocar no nosso coração a liberdade daquele que ama, não daquele que guarda rancor, ódio, mágoa, ressentimento, que isso é horrível. Ficar submetido a um sentimento que destrói a ele, destrói a pessoa que sente ódio, que sente mágoa, que sente rancor, e claro, recai sobre alguém, fere alguém, faz mal a alguém. É a mesma coisa, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Porém, eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher com um desejo de vida, parece que ele complicou e colocou um peso. Não. Se vocês purificam o olhar, o vosso coração, olha para aquela pessoa como pessoa, como irmão, não como objeto do prazer para ser possuído e ter desejado. Não. É uma pessoa com a qual, no matrimônio, eu tenho o projeto de fazer a vontade de Deus. Cristo tem um ensinamento com autoridade que pode nos salvar, pode nos iluminar, pode dar sentido à nossa vida. E o povo ficou espantado, porque esta autoridade de Jesus, este ensinamento com autoridade, submeteu o demônio. Tu e eu, se queremos de verdade que o demônio não tenha força, poder na nossa vida, temos que viver debaixo do ensinamento com autoridade de Jesus. Este ensinamento que nos liberta, que nos salva do poder do demônio na nossa vida. Espero que de verdade este dia e essa palavra hoje nos ajude a acreditar que Deus quer algo maravilhoso para você. Não quero colocar um peso sobre os nossos ombros, mas tem um ensinamento, uma palavra com autoridade para dar-nos a salvação, a liberdade e colocar-nos de verdade como senhores e submeter tudo aquilo que nos escraviza e de verdade nos faz sofrer hoje. Espero que o Senhor de verdade nos ajude a todos nós a vivermos assim essa palavra. Vou fazer a oração coleta na missa de hoje. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Espero todos vocês amanhã. Um abraço.